A quantidade aqui, gente, vai ser de 3 colheres de aveia nessa receita. Agora eu vou hidratar essa aveia com leite. Você pode utilizar o leite que você tiver, pode ser integral, desnatado. Eu vou estar utilizando o leite de coco. A quantidade aqui vai ser de 3 colheres. Gente, o leite de coco, ele tem ótimos benefícios aí. É uma bebida rica em gorduras boas, nutrientes, potássio, magnésio e ajuda a melhorar o colesterol, fornecendo mais energia. Ele também fortalece o sistema imunológico. Se você não tiver leite de coco, pode utilizar outro tipo de leite que tiver em casa. E para quem tem intolerância à lactose, os leites vegetais são uma excelente escolha. Gente, eu vou colocar aqui mais um pouquinho. Mais 2 colherzinhas. Pronto. Aí você mistura bem. E a aveia tem que ficar assim, ó. Um pouquinho mais cremosa. Aí você vai deixar 2 minutinhos hidratando. Enquanto isso, vamos reservar aqui no cantinho. O próximo ingrediente que não pode faltar nessa receita é a banana, que é uma fruta rica em carboidrato, potássio, magnésio e vitamina C. Então, bora acrescentar aqui na receita. Apenas uma unidade é necessária. Vocês sempre me falam para tirar essa pontinha aqui, ó, da banana. Porque quando a banana fica muito madurinha, ela fica assim. E lembre-se, quanto mais pontinhos pretos tem na casca da sua banana, mais madurinha ela tiver, mais ela possui um docinho natural. Agora você vai amassar ela com um garfo. Gente, a banana, além de prevenir câimbras musculares, ela melhora a digestão, fortalece o sistema imunológico, combate o estresse. A banana também é rica em triptofano, que é um aminoácido que ajuda, né, na produção de serotonina, que é um neurotransmissor que promove o bem-estar, sensação de prazer. Um pouquinho de canela em cima. É só para quem gosta, né, de receitinhas com canela. Se você não gosta, você pode pular esse ingrediente, né? Pode fazer sem a canela, que não tem problema. Após misturar, vamos colocar aqui a banana que eu amassei, né? Tá com um cheirinho maravilhoso. Banana com canela, pra mim, é a melhor mistura. Vou colocar uma colher de essência de baunilha, mas só se você tiver em casa. Se não tiver, pode fazer sem ela, que não tem problema, porque eu amo colocar essência de baunilha. Nas minhas receitas eu sempre uso opções saudáveis. Ao invés de farinha de trigo, eu substituo por amido de milho, farinha de arroz. Então eu vou acrescentar aqui o amido de milho. O amido de milho nessa receita, ele tem a função de dar mais consistência à massa, para a massa assar bem e não ficar desmanchando, não ficar quebrando e nem grudando na panela. Então vai ser 3 colheres do amido de milho, uma colher de fermento em pó, que é opcional, se você quiser. Agora vamos misturar tudo isso aqui. Gente, eu vou untar aqui, ó, pra receita não grudar. É importante você untar. Se você não tem esses pincelzinhos, você usa um guardanapozinho aí pra espalhar, né, o óleo, o azeite na sua panela. Eu tô usando um azeite aqui. Um truque aí pra não grudar, vocês sempre me pedem como faz pra não grudar na panela. Você untou, você vai jogar um pouquinho de amido de milho, né, que é a maisena. Só um pouquinho assim, ó. Vou colocar aqui uma banana, mas essa parte da banana só se você quiser, né. Se não quiser, tudo bem. Vou colocar agora a massa. Consistência melhor para sua massa, a receita não vai ficar quebrando, não vai ficar desmanchando. Ah, mas eu não tenho maisena, o que eu posso usar no lugar da farinha de arroz? Coloca 2 colherzinhas aí da goma de tapioca, firmeza na sua massa a tapioca, se você não tiver nem maisena e nem farinha de arroz. Sempre baixa, porque senão vai queimar. Agora, gente, eu vou tampar e aguardar. Fica de olho aí para não queimar a tua receita. Põe um prato em cima para virar. Virou. Olha isso, sai bem inteirinha, não gruda na panela. Fica perfeita. Agora vamos devolver aqui. Faça essa receita que não tem erro.
Dessa receita, desse bolo de banana que não vai ao forno, uma receita de frigideira. Gente, o cheirinho tá surreal de maravilhoso. Imagine o sabor. Então, é uma receita que não leva açúcar e fica bem docinha, pode fazer sem medo, que fica incrível, além de saudável. Gente, olha isso. A receita ficou perfeita demais. Aquele gostinho maravilhoso. E a massa, gente, fica bem fofinha. Tô viciada nessa receita deliciosa. Perfeito, gente.